Eu tava fazendo discernimento vocacional para ser padre. Você tá brincando? Não tô falando sério. É importante a gente saber tomar as decisões, mas mais do que saber tomar as decisões corretas, é o tempo em que essas decisões são tomadas. Olha, essa pergunta, essa você foi, nem me preparou, você já foi direto, pô. O vereador mais votado de Pompeia. O prefeito mais jovem da história. Hoje, aqui no nosso quintal, nós vamos ter a honra de receber um convidado muito especial. Eu sou Lucas Cavalcante. Eu sou Luca Predols. E você? Quem é você? Olha, eu tô honrado, né? Eu ver essa turma aqui falando casadinho desse jeito, não imagina. Nem parece que a gente foi ensaiando. Cresci com o Luquinha, meu vizinho Luca. Eu sou Diogo Sesquim, prefeito de Pompeia, 9ª cidade em índice do progresso social, melhor qualidade de vida do Brasil, 9ª no Brasil. E com muito orgulho aqui. E eu tô aqui pra provar. É bom morar em Pompeia. É uma delícia. Eu sou suspeito pra falar. Você é bom pra falar, eu sou suspeito pra falar. Quero agradecer, assim, de coração mesmo, pelo convite. Esse projeto magnífico que está começando, o pontapé inicial. Eu desejo muito sucesso para vocês. Ser aqui o segundo convidado. Paulinha já passou por aqui pela bancada e agora pela microfone da verdade aqui para vocês. Obrigado mesmo pelo convite. Muita honra estar aqui como Diogo prefeito, mas também Diogo amigo de vocês. A gente que agradece você ter aceitado o convite de um projeto tão novo assim. Legal. Que a gente enfrenta qualquer desafio. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Diogo. Então, um prazer. O interessante é que você é o cara perfeito para isso. Por quê? Você tem conteúdo. Uma produção de conteúdo, né? Produzir vídeos no YouTube demanda isso. Não adianta simplesmente ligar uma câmera, vou montar um podcast e vou falar do quê? Então, entrevistar um prefeito com esse know-how, isso é valioso demais para o canal, para o nosso quintal. A grande questão, nós não estamos entrevistando um político qualquer, nós estamos entrevistando alguém que está atrás de carreira pública, carreira política. O cara que desde criança tinha um sonho de ser um prefeito. O Luca quer saber até onde você vai nesse seu plano, mas você começou a estudar política. Política deve ser estudado ou não? Uma simples pessoa popular já serve para ser política. Qual a sua visão sobre isso? Ô, Luquinha, política ela deve ser vivida e no dia a dia. Da mesma forma como a gente acorda todos os dias. Tem gente que vai preparar o café, tem gente que vai arrumar a cama, tem gente que vai tomar banho, tem gente que vai se preparar o que devia ter feito no dia anterior para entregar no trabalho. E da mesma forma a política. A política são decisões que você toma no seu dia a dia, são caminhos que você toma no dia a dia. Política é como você escolher uma roupa para você sair para ir num evento, para você dormir, para você ficar em casa. Política são escolhas. E além de ser estudada, de ser entendida, ela deve ser vivida. Por exemplo, hoje, o fato de você escolher se você vai abastecer o seu veículo com etanol ou com gasolina também é política. É uma política macroeconômica. O fato de você decidir se hoje você vai ficar na sua casa para assistir o Jornal Nacional, para você assistir um filme, ou você vai sair para comer uma pizza, também é uma política. Você fomenta a economia ou você não contribui para o risco de acontecer um acidente de trânsito. Então, assim, são pequenas escolhas micro que elas vão para cima. Não é simplesmente a política você sair para ir votar ou você sair para você ir no bar e falar que o candidato A do verde e amarelo, que o candidato já foi preso e não sei o quê. Não. A política ela é vivida, intensificada no dia a dia. E, Luquinha, quando a gente está na carreira pública, a gente se depara com diversas situações. Hoje, quando você pega e fala assim, pô, o cara é política, o cara é político. Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça do cidadão? O cara é bandido, o cara é corrupto, o cara vai mentir para você, o cara vai me enganar, ou ele vai tentar algum meio de me subornar, seja incentivar eu votar nele a troca de alguma coisa. Primeira coisa que você tem hoje na cabeça do cidadão brasileiro é,
se o político tá vindo na minha frente ou tá conversando comigo, boa coisa não é. E por isso que o fato de a cada dia você vivenciar a política, ela vai desmistificar algumas coisinhas que foi colocada ao longo da história na cabeça do cidadão. Não vou mentir para vocês, tá? Dentro da política, nem tudo são flores e a gente não encontra sempre pessoas que querem fazer o bem, que querem entregar o melhor. Existem aqueles profissionais políticos que querem ir atrás do suborno, querem se aproveitar das situações para se beneficiar, e tem aqueles que, apesar dessa podridão toda que é a política, eu sou um prefeito que afirmo isso, eu estou dentro de um sistema que não nasceu ontem, nasceu há muito tempo, e eu tenho que conviver com isso todos os dias, e esse é o grande desafio, de conviver todos os dias com essa política e não se deixar entrelaçar em algumas coisas que não vale a pena e mancham tua carreira e mancha com certeza teu futuro. E atrapalha o teu trabalho, inclusive. O Diogo, isso tudo que você falou, reafirma aquela velha máxima que o homem é um animal político, né? Independente de onde a gente está, sempre foi e sempre vai ser. Mas quando que você decidiu estudar para ser político? Quando você falou, eu vou me preparar para assumir um cargo público um dia, eu tenho essa vontade. A gente sabe desde a história que você foi, a gente brincou antes que você foi prefeito no absoluto, a gente sabe da sua história. E você foi vereador lá também. Também. Que o pessoal não sabe, mas o Luca deu posse para mim quando eu fui prefeito. 192 votos eu tive de prefeito do colégio absoluto e ele que me declarou empossado naquela época. Eu tinha 17 anos, acho que você tava com 12. Tinha uns 12, tava com 12 anos. votos, pô. Gente, vocês estão entendendo, isso aqui aconteceu na escola. Nós estamos hoje com homens de 30 anos, o prefeito mais jovem, o vereador mais votado, que tem uma historinha que começou no colégio. Lá atrás. Eu posso falar que eu sou o vereador mais votado da história do colégio absoluto. Isso aí, só ninguém teve te essa. tira, eu só sento na mesa com o nego bom. Isso é verdade. Diogão, então a política, no seu caso, ela não é ocasião, porque a ocasião faz o ladrão. A política na sua vida, ela é escolha, decisão, propósito. Você vive isso porque você quer. A pergunta do Luca casa muito bem porque uma história não começa do acaso, uma história não começa de repente. Tem um início, tá tendo um meio, e que talvez vá ter um fim. Mas eu acredito que todos os políticos que fazem coisas boas, eles são eternizados. Então a história não acaba. O Diogo é uma pessoa hoje que a gente tem o prazer de trazer a imagem dele aqui, mas que o projeto fique por anos, por décadas, por séculos. O que você está construindo é o que a gente enxerga para Pompeia. Quando que começou? Traz pra gente o Dioguinho, aquele menino que ia lá no sítio, pegava na mão de todo mundo, fazia questão de olhar nos olhos, fazia questão de ser o amigo que conversava. Na sua posse, só estender um pouquinho a pergunta, o seu pai falava, eu sabia que ele ia ganhar. O Diogo, ele sempre foi político, e um pai tem isso. O pai, ele tem dentro dele a verdade. E ele falava, o Diogo sempre cumprimentou todas as pessoas. E isso eu provo. O Diogo fazia questão. Então conta pra gente do menino, pro mundo, pro Brasil conhecer Diogo Sesquim. Olha, com 14 anos, você falando isso, eu me lembro lá na época do sítio do tio Dani, né? E eu falo, pra mim é uma grata satisfação estar com vocês aqui, que a gente é contemporâneo da mesma idade e mesmos caminhos, mesmos objetivos, né? Você no setor privado, vocês trabalhando junto, construindo a carreira, e eu no setor público também construindo a minha carreira com acertos e erros, mas todo mundo aqui já teve um sonho, sonhou ter o próprio negócio, sonhou em crescer e entregar o melhor, e comigo não foi diferente. Você falou uma palavra muito bacana, que foi propósito. Quando eu tomei a decisão de estudar o que eu estudei, foi para seguir a profissão que eu sigo hoje. Então, lá de trás, com 14 anos de idade, essa história eu sempre conto, eu acho que vale a pena eu deixar aqui. Eu assisti um filme que chama Hotel Ruanda. Então, nesse filme, lá atrás, na 8ª série, assistindo o filme, então conta a história, né, do país, do Ruanda, que teve um conflito étnico entre os Tutsis e os Hutus, que eles eram ali membros, né, étnicos que guerreavam entre si, e ora se revezavam no poder e se guerreavam e tudo mais. Foi até
né, fruto de uma territorialização durante a colonização do continente africano, né, por parte da Bélgica, e acabou deixando no mesmo território ali do continente africano 2 etnias, 2 tribos que não se entendiam, e assim ficou, e assim guerrearam, e assim não terminou bem a história. E lá atrás, na capital do país, surgiu um levante, uma revolução civil, uma revolta civil muito grande entre os Tutsis contra os Hutus. E tinha um hotel ali conhecido como Mille-Collines, o hotel existe até hoje, e um gerente do hotel, Paul Rusesabagina, que fomentava o turismo, já tinha muito tempo, reconhecida a liderança, e nesse momento ele... Do conflito todo, ele utilizou-se do que ele tinha, da influência que ele tinha como gerente daquele hotel, entre vários turistas ali, mas espaço suficiente para poder abrigar a população refugiada dentro do hotel e salvar muita gente. Então você percebe que, através da decisão de um ato e da frieza de um cara que pagou, né, muito caro, não com a própria vida, mas poderia ter pago com a própria vida, ele assumiu o risco, mas salvou muitas pessoas. E ali eu comecei a pesquisar e procurar o que era conflito étnico, o que era a ONU, e o que eles fizeram naquele momento, o que a política... Porque o conflito começou com o assassinato, a derrubada do avião presidencial, em que matou o presidente de Ruanda na época. E aí eu fui entender, poxa, por que partido que é? Como que funciona essa questão de... E aí eu fui estudar mais e entender e perceber o quanto que decisões influenciam a vida das pessoas, como nesse filme me marcou muito. E através disso eu fui pesquisando, fui entendendo, fui conhecendo a política desta forma, né, através de conflitos internacionais. E através dos conflitos internacionais eu fui assimilando o que era o Brasil e fui estudando e fui me aprofundando. Resumindo, desde então eu não parei de estudar política. Desde então eu não parei de conhecer e a cada vez mais eu ia tomando a decisão e eu falava assim, poxa, vou estudar direito, eu vou conhecer as leis, me aprofundar das leis porque eu gostei disso aqui. E até o momento que eu, dentro dessa trajetória do contato que eu tive com essa história do Hotel Ruanda, eu falei, poxa, conflitos existem entre o lado A e o lado B. Existe uma pessoa que tomou uma decisão certeira e conseguiu ajudar as pessoas com o que ele tinha, no lugar que ele tinha. E eu falei assim, eu quero fazer parte disso. E não falei assim, eu quero ser político, mas eu quero ajudar as pessoas. Aonde eu tiver, da forma que eu tiver. E eu fui encontrando alguns caminhos, até que eu encontrei um curso em São Paulo. Menino, 16, 17 anos, cidade do interior de 20 mil habitantes. Fui encontrando alguns cursos de direito, tá? Eu encontrei o curso de gestão de políticas públicas. Eu falei assim, eu quero fazer esse negócio. Eu quero me preparar, eu quero fazer esse curso, eu quero aprender e tomar conhecimento e tomar posse de uma entrega, da decisão que eu quero fazer, que é ajudar as pessoas. Seja através da política, seja através da onde eu estiver, mas eu quero estudar política pública para poder entregar o meu melhor. E foi aí que eu tomei a decisão de me preparar para poder servir. E talvez esse tenha sido um grande diferencial, não é só na minha campanha, não é só no meu discurso, mas nas minhas decisões que eu tomei até hoje. A decisão de sair candidato no tempo certo, de me preparar no tempo certo. Eu tive a oportunidade de sair candidato em 2016. Eu tive essa oportunidade de sair candidato e tomei, eu estava finalizando a faculdade, era um tempo que eu ia ter que me desdobrar para poder estar na campanha e estar terminando a graduação. Tinha essa possibilidade, tinha total condição de fazer uma campanha bacana, só que eu percebi, poxa, ainda não é o momento. Não é o momento. Legal, então, isso prova que você tem uma sabedoria peculiar. Uma preparação. Uma preparação. Você podia trocar os pés pelas mãos. Então isso mostra que o Diogo, ele não foi o vereador mais votado, o prefeito mais jovem, do dia para a noite. Isso que é o legal da gente traduzir, deixar marcado, porque sempre na história de sucesso tem coisas que as pessoas não estão acostumadas a ver. As pessoas olham para o Diogo hoje e elas trazem, mas foi fácil. O cara conhecia fulano e colocou ele naquela situação. Não, o que o Diogo teve que trilhar, momentos que você teve que
passar longe da família, longe dos amigos, enquanto todo mundo realizava um sonho, viajava para um lugar, você estava lá, vivendo aquela realidade. Isso te dá o direito de gerir, então, vidas, porque quando a gente fala um prefeito, mexe com dinheiro, mexe com obras, mas mais do que isso, você está diretamente ligado à vida das pessoas, né? E isso traz mais uma questão que eu fiquei em dúvida agora. Você falou que era o momento certo de se candidatar foi vereador primeiro, e você percebeu que era o momento certo de se candidatar a prefeito? Foi fácil essa transição? Agora vou deixar de ser vereador, vou me candidatar a prefeito. Você sentia que era o momento certo já? Queria esperar mais? Porque para todo mundo era jovem. Pera lá, o menino é louco. Exato. Ele tá doidão. Exato. Trazendo isso, eu começo a lembrar, né, desde o dia que eu tomei... E uma história, ela é uma série de decisões. E eu acredito que uma história, quando ela dá certo, quando você atinge o objetivo, você pode perceber na balança. Foram mais decisões difíceis, decisões de renúncia, do que decisões confortáveis e decisões fáceis. Todas as histórias que atingem o objetivo teve muita luta e principalmente muita desconfiança. Até mesmo por parte de quem está participando, é o autor daquela história. E de falar, será que eu estou louco em assumir uma candidatura em um partido independente apenas com 3 candidatos? Será que eu estou louco de enfrentar um sistema ali com apenas 2 partidos, indo contra uma máquina que já está ali se perpetuando no poder a uma eleição e uma reeleição? E quando eu percebi que o tempo das coisas... É importante a gente saber tomar as decisões, mas mais do que saber tomar as decisões corretas é o tempo em que essas decisões são tomadas. Eu poderia muito bem, em 2016, ter renunciado muita coisa para poder estar presente fazendo uma campanha. Não ia ser a minha campanha, não ia ser a campanha que eu queria fazer. E eu tive que fazer uma decisão, uma escolha muito difícil entre fazer essa campanha ou terminar minha graduação no tempo correto, e eu tomei a decisão, eu vou permanecer aqui. Da mesma forma, é o momento de eu sair candidato em 2020, a gente estava numa pandemia. A gente estava enfrentando ali uma doença ainda em 2020, finalizando 2019, iniciando 2020, ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia se ia ter campanha, se ia ter eleição, e era um momento político aflorado, que tinha um debate de fato de ideias, que a política começou a cair em descrédito. Você tinha ali a postura de um governo federal, a postura de um ministério, a postura de um governo internacional e de várias agências internacionais, um falando uma coisa, e a gente ficava, a mídia falando outra, detonando, e a gente não sabia o que fazer. E foi nesse contexto que eu também assumi o risco de sair candidato, de máscara, de porta em porta. E como que eu vou sair de porta em porta se a gente está numa pandemia? Vamos começar a usar isso aqui. E acho que aqui que começou a maior parte de transparência hoje do meu trabalho, começou lá atrás, na minha campanha, pré-campanha de vereador, e durante todo o meu mandato, durante 4 anos no Legislativo, e também chega um momento em que eu precisava tomar uma decisão, que era, continuo aqui no Legislativo, ou, dentro da oportunidade, eu me candidato a prefeito e faço o que eu não consegui fazer aqui no Legislativo, eu faço lá no Poder Executivo, lá na Prefeitura de Pompeia. E foi onde eu falei, olha, eu vou assumir o risco. Carlos Rogério, meu vice-prefeito, quero aproveitar para deixar um abraço para esse irmão carinhoso, companheiro, que está junto comigo nas batalhas, nas decisões mais fáceis e nas decisões difíceis e impossíveis. Ele está junto comigo. Outra pessoa muito munida, né, municiada, que a gente fala, né, uma pessoa muito bem preparada, porque viveu muitos anos como vereador. 12 anos. 12 anos. Foi presidente da Câmara. Jovem. Trabalhou na prefeitura, no setor de licitações, 12 anos lá, e não tinha pessoa melhor para poder dividir essa responsabilidade de liderar Pompeia. Isso é muito legal ver como eles se comunicam muito bem, né? E eu vou além, assim, eu abro e conto uma história que eu acho que eu nunca contei, eu tô abrindo aqui no podcast. Que legal. Era para eu ser o candidato a vice-prefeito. Seria oposto. Era para eu ser o candidato a vice-prefeito. Isso ninguém Isso sabe. ninguém Eu sabia. nunca ouvi. Não tem música de Ned? E eu nunca, assim, abri essa história de fato, mas era para eu ser o candidato a vice-prefeito. E quando nós chegamos, e foi uma conversa muito, muito bacana, foi uma conversa de amadurecimento e também, Luquinha, de decisões difíceis, de renúncias. E quando a gente estava compondo, que iniciou
Em maio de 2023, há quase um ano ali para a formação das chapas eleitorais, um ano, a gente, no 10º andar do anexo 4, lá em Brasília, nós almoçamos e eu não falei nada. O Carlos que começou, falou assim, e aí, como é que vai ser o ano que vem? E aí a gente começou a partir daí se aproximar cada vez mais, se afunilar cada vez mais, e eu falei para ele, Carlos, eu não tenho problema nenhum se eu sou vice-prefeito. Eu não tenho problema nenhum em eu ser o prefeito, mas desde que você seja o vice-prefeito. E ele falou a mesma coisa. Eu não tenho problema nenhum em ser o vice se você for o prefeito, ou eu for o prefeito, mas se você ser o vice-prefeito. A gente entendeu ali que pensamos diferentes, isso eu assumo, mas a gente não se unisse, tivesse uma convergência de grupos, de ideias e de propósito, a gente dificilmente teria o sucesso que nós tivemos em 2024, dia 6 de outubro de 2024. E nessa entrega e nessa trajetória, o Carlos ele foi muito sensível em dizer, olha, vamos fazer uma pesquisa, vamos ver quem tá pontuando melhor, quem tem menos rejeição. E fizemos várias pesquisas, fizemos várias reuniões de grupo, aceitação, concordâncias, discordâncias, momentos ali que a gente também não entendia qual que seria a percepção do eleitorado. Ele ali com 5 anos mais velho que eu, 35, ele com 35 e eu com 29, hoje ele está com 36 e eu estou com 30. E a gente também não entendia qual que seria a percepção do público. Um menino, 2 meninos, né? Tanto é que a gente começou o nosso slogan, né, no início de 2024, né? Os meninos vêm aí. Uhum. E a gente não tem um falativo. Então, os meninos vêm aí, a gente tinha esse bordão. E depois a gente passou a adotar essa postura mais madura, não dos meninos, né, mas uma postura de pessoas jovens, mas que tinham o propósito. 100% preparados. Mas até então, numa das nossas conversas, tinha ficado definido que ele ia ser o candidato a prefeito e eu seria o vice-prefeito. Numa reviravolta, né, tivemos várias conversas, nós alteramos a configuração. Foi bem ali, na véspera da pré-campanha iniciar de fato, que a gente fez essa alteração de configuração. Eu tenho uma gratidão enorme pelo Carlos. Vou puxar um gancho do final para o começo. Isso que aconteceu não poderia ter sido outra coisa a não ser Deus, porque a gente não sabe como seria a história se fosse de outra forma. Então, a relação jogo, a relação prefeito, até mesmo entre vice e prefeito, vocês carregam Deus como totalmente acaso ou como regra? Completamente. Diversas vezes e todas as ocasiões, situações difíceis. Hoje eu tive que tomar uma decisão completamente difícil. Uma decisão que eu venho carregando desde sábado no meu coração. No domingo foi comunicada, tomada. E eu fiquei ontem o dia inteiro sem paz nenhuma. Hoje eu fui almoçar, peguei a Mariana e falei assim, vamos almoçar em casa, vamos descansar. E lá eu tomei um respiro grande e falei assim, meu Deus, será que eu tô no caminho certo? Então, todas as decisões difíceis, e nesse dia, hoje, na hora do almoço, nesse respiro, nessa súplica, eu voltei para a prefeitura, eu falei assim, não é possível, deixa eu tomar parte aqui, conselheiros. Chamei um, chamei outro, fui construindo visões diferentes. Eles não sabiam de nada, não sabiam. Falei assim, o que você acha disso e tal. E me veio muito forte, né? Conversa, escuta. Mais escuta do que fala. E foi aonde, no final da tarde de hoje, eu reconfigurei toda a minha decisão, voltei atrás e reassumi uma nova postura, dei a diretriz para um novo caminho que a gente vai tomar a partir de agora. E eu não tenho dúvida que essa intimidade, essa súplica, cada vez de entregar o trabalho, entregar a cidade a Deus, ela vem fruto de oração e vem fruto dessa intimidade com Deus, ô Luquinha. Eu também tenho falado em alguns locais públicos, né, mas acho que no podcast eu nunca falei. Então já vou falar outra revelação. Em 2017 eu tinha voltado de Pompeia já. Eu estava fazendo discernimento vocacional para ser padre, cara. Você tá brincando? Não, tô falando sério. Padre Márcio Rios, ele olhou para mim e me convidou para ser da liturgia, da pastoral da liturgia.
Eu comecei a fazer a encenação da Paixão de Cristo, que tem até hoje a encenação da Paixão de Cristo, lá em Pompeia. Começamos a fazer encenação e tal. E eu fui tomando gosto, eu fui me aproximando cada vez mais. A Marina sabe dessa história. E aí eu peguei, eu falei assim, poxa, gostei disso aqui. Da mesma paixão que a política me pegou, a proximidade com Deus, a entrega, a vocação, o chamado, começou a suscitar muito forte no meu coração. E aí eu comecei a fazer os discernimentos, discernimento vocacional, vamos pro seminário, passar uma semana, vamos ver se é isso mesmo. E eu fiquei 2 anos trabalhando isso, 2017 e 2018. 2 anos antes da eleição de vereador. 2 anos antes da eleição de vereador. E acabou que a minha trajetória ali foi se afunilando e eu tive que tomar uma decisão. E aí, naquele momento, aconteceram várias situações sucessivas que eu falei assim, não, o meu chamado é em outro lugar. A minha doação é em outro lugar, em outro momento. Eu estava assim, sem muita perspectiva naquele momento, de um trabalho, não estava trabalhando, não estava com um emprego formalizado, mas eu sentia minha entrega, né, a minha doação vai ser em outro local. E aí foi aonde apareceu os partidos, apareceu a política, a oportunidade de sair candidato a vereador, e eu tenho certeza que isso também é um caminho, é um plano de Deus. Outro dia, o pastor Sandoval, da Igreja Vida Plena, esteve no meu gabinete, ele foi me levar um devocional diário, de 2026, e ele falou, olha, Diogo, os reis na época, eles eram ungidos de Deus, eles eram colocados ali pela permissão de Deus para levar o povo até Deus. Então, os reis, os reinados, né, os reis, eles eram constituídos pela vontade do soberano Deus, para poder caminhar junto a seu povo, encaminhá-los de volta ao reino dos céus. E hoje eu levo muito isso, não que eu sou um escolhido, eu sou mais importante que ninguém, não, pelo contrário. Eu me coloco numa situação de igualdade porque eu também sou membro de uma comunidade. Sim. Eu também sou servidor público, né? Não é porque eu sou prefeito que eu deixo de ser servidor público. Tanto é que eu vou em alguns lugares, eles perguntam a minha profissão, eu não falo que eu sou prefeito, eu falo que sou servidor público, eu deixo lá bem tranquilo, senão já começa a alarmar, e não sei o que cidade que mas a política é complicada, e o Lula e o Bolsonaro, e começa, eu falo, não, sou servidor público, eu evito. Mas dentro da minha intimidade com Deus, eu tenho certeza que Ele tem me caminhado aí, me livrado de grandes problemas, de grandes enrascadas, de muita mentira, me protegido de muita maldade também. E todas as reuniões importantes, com decisões difíceis, o Carlos, ele é filho de pastor, então ele toma liberdade, ele fala assim, irmão, vamos orar? E ele me abraça, e muitas vezes é um ato solo, eu e ele, reuniões de secretários, nós temos esse costume também de entregar a Deus, início da semana, início do dia, eu e a Mari, a gente faz. Eu tô até aqui, eu saio de casa, esse aqui tem me acompanhado há muito tempo, um tercinho de madeira. Esse aqui eu carrego desde São Paulo. Então eu tenho o terço da Divina Misericórdia, esse aqui, tem Jesus misericordioso, e eu carrego junto comigo, tem no meu bolso, quietinho. Uma pergunta do acaso, às vezes vê que um homem tá preparado, ele não tá falando de uma coisa que ele não vive. Isso exatamente, aqui é uma surpresa. E eu falo assim, tem dia que eu tô numa situação, tô numa enrascada danada, eu coloco a mão no bolso, eu coloco a mão aqui no crucifixo, ofereço a Nossa Senhora todas as dores, os problemas, as decisões, eu falo assim, Nossa Senhora, entrega para o seu Filho Jesus, para que o melhor caminho que Ele me iluminar, eu vou caminhar. Então tá sempre aqui comigo, eu sempre trago com muita devoção, sabe, Luquinha? Não é da boca para fora, não. O Carlos me ensinou muito também. Ter essa devoção sem ter vergonha e no dia a dia entregar de fato as coisas para Deus. Diogo, deixa eu fazer um paralelo. Vamos lá. Você falou que quis ser político para fazer o bem, para servir a comunidade. A questão de ter participado ali, quase virar padre, vamos dizer que o padre também serve a comunidade da sua maneira, serve um Deus também, mas você também é professor. Você acha que ser professor também é um modo seu de servir a comunidade? Olha, eu falo para você, eu morro de saudade da sala de aula. Eu morro de saudade da sala de aula e eu falo assim, dentro da 2020, né, fui eleito
E no início de 2020, antes das escolas fecharem, de fevereiro a março, eu trabalhei como professor. E depois eu já entrei na campanha, fecharam as escolas, e eu entrei na campanha, eu tive que me afastar, não pude pegar a aula. Depois ganhei a eleição, assumi o cargo de vereador, e em março de 2021, eu troquei o meu contrato do 17 de setembro, a Escola Estadual 17 de setembro, para a Escola Estadual Cultura e Liberdade. Grande Fred, deixar um abraço para ele, meu diretor, meu amigo, companheiro, um cara que eu aprendo e dialogo aí grande parte do tempo. Ele tem grandes sonhos para educação em Pompeia, sonhos que eu compartilho e sonhei junto lá atrás e continuo. Pessoas de bem de mão dadas. Continuo. E jovem também. E jovem também. E jovem também. O Fred, ele tem uma paixão pela educação, Ele é demais, ele se entrega. Ele se entrega. Eu aprendi muito com ele e aprendo até hoje muito com o Fred, ele liderando uma escola do tamanho da Escola Estadual Cultura e Liberdade. E eu falo assim, a sala de aula me mostrou muita coisa. Em abril de 21, a minha avó faleceu. Então, era uma mulher que eu tinha contato todos os dias, Dona Lavínia, uma mulher que eu cresci, que eu vivi. E foi um momento muito importante, né? Foi um momento, assim, divisor na minha vida pessoal, na minha vida espiritual também. E a sala de aula foi uma coisa que me trouxe e me deixou para cima, não me deixou para baixo. A sala de aula é ser professor, e na época eu estava como professor temporário, substituto, só que eu dava aula de tudo, história, geografia, matemática, ciência, de tudo que vocês imaginar. Que tivesse, é mais ou menos o que você faz na prefeitura hoje. É de Desentope tudo. Poeiro, varre praça. Pega peça para patrol, e não sei o que, faz de tudo, e sobe. Então, e a sala de aula ela me mostrou muita coisa. Ter um contato mais aprofundado com a juventude me fez entender a realidade dos bairros, me fez entender a necessidade da juventude, os sonhos daquela galerinha que sonham até hoje com oportunidade em crescer, em ser empreendedores também com o próprio negócio e vem de realidades totalmente diferentes, da qual oportunidades que eles não tiveram, não têm, graças a Deus eu tive, e oportunidades e vivências que eles tiveram eu também não presenciei e pude ter uma troca de experiência magnífica ali com a sala de aula. Então, a minha entrega desde ali meus 14 anos, desde a percepção de ver aquele filme do Hotel Ruanda, de ajudar as pessoas, de ser útil naquele momento com o que tinha, foi dentro da sala de aula. E por muitas vezes eu falei pra minha mãe, mãe, eu consigo transformar, grande Mima, deixar um abraço pra minha mãe também, não posso deixar. Eu falei assim, mãe, eu muitas vezes consigo ser mais útil aqui na escola do que eu consigo ser como vereador, do que o trabalho que eu consigo entregar como vereador. Eu falo isso assim também, foi várias vezes eu desabafei com ela, desabafei com amigos dessa forma. Eu falei assim, poxa, eu faço mais a diferença aqui dentro, né, na minha profissão, a diferença diretamente podendo estar ali na ponta, na sala de aula, com a molecada, com a meninada, do que eu consigo fazer com o microfone numa bancada e dando minha opinião sobre determinado tema. E aquilo ali começou a me moldar como profissional, como cidadão, como político também, como as decisões que eu tomei, que também não foram fáceis nesse momento de aula. Mas hoje eu falo, como dentro do gabinete, eu não aguento, eu não consigo. Eu amo levar os alunos da rede municipal, da rede estadual, todos os alunos, eu amo levar para o gabinete. E assim, eu paro a minha agenda, eu separo a minha agenda para levar os alunos lá, para poder... Então assim, eu faço como se fosse um tour. Eu começo o tour no hall central da prefeitura. E olha, não existe coincidência, existe deucidência. Aquele prédio onde é a prefeitura hoje já foi uma escola. Verdade. Ele foi construído em 1948 como a primeira escola de alvenaria da cidade de Pompeia. Ele era o antigo ginasial. Então, a sala que eu trabalho hoje era uma sala de aula. Que bacana. O meu gabinete, há muito tempo atrás, era uma sala de aula. E eu não aguento ficar longe dos alunos e eu levo os alunos para lá. Então eu começo o tour no hall da prefeitura, levo eles no pátio,
Mostro as máquinas, as oficinas, volto, mostro onde é a tributação, onde é a contabilidade, a Secretaria de Infraestrutura, cada sala do gabinete, Secretaria de Administração, Comunicação, chefia de gabinete. Mesmo como é o dia a dia. E que é sério, e que é um trabalho sério, porque essas crianças, os meus alunos, o aluno da minha cidade não, eles não podem crescer achando que política é tudo bandido, que não faz nada, que só quer coçar e ganhar o dinheiro e ir para casa. Perfeito. Ele tá antecipando todas as perguntas. E eu falo, e eu fico o tempo que for necessário. As professoras falam assim, o ônibus já vai dar o fazer, e as crianças querem perguntar. Eles gostam, você sente que eles... Então, eles perguntam o que vocês estão me perguntando aqui. Então, eles falam assim, nossa, mas como que saiu a vontade? Você já foi presidente de Grêmio? O que você gostava de comer na escola? Você sabe perguntas assim, do tipo... Eu todos os dias eu recebo jornal. A prefeitura, né, tem a assinatura de vários jornais e todas as manhãs eu já chego lá, os jornais já estão em cima da minha mesa. E entre uma agenda e outra eu vou vendo o que está acontecendo, tô vendo o caso do Banco Master, que não sei o quê, e o Tofolão, aquele negócio todo lá. E eu gosto muito de ler. Gosto muito de ver entrevista de outros políticos que aparecem no jornal também, tanto a região quanto o Estado de São Paulo. A prefeitura assina o Estado de São Paulo. E eu falo pra eles, vocês gostam de ler? Ninguém levanta a mão. Eu falo assim, eu gosto muito de ler. E leio até hoje, leio bastante. Mas o que vocês gostam de ler? Não sei o que do gibi. Não sei o que. Eu gosto de celular, do joguinho, do TikTok, não sei o que. Não, lê. Pega o papel e lê. O que vocês gostam de ler? Não sei. Você fala assim, eu leio todos os dias. Todos os dias. E não é só o papel de ofício, documento, não. Eu gosto de ler jornal. Gosto de saber o que está acontecendo. E não é fofoca. Informação. É informação, é saber. Comecei a mostrar foto para eles. Você sabe o que é isso aqui? Ó? É o aeroporto de Guarulhos. Ó a reforma que tá. Eu lembro disso aí, porque eu falei assim: esse aeroporto aqui tem mais de 250 pousos de decolagem por dia. Gente do mundo inteiro que passa aqui. Vocês querem viajar para fora do país um dia? A gente quer. Para onde vocês querem ir? Então, se vocês forem viajar para fora do Brasil algum dia, vocês vão passar por esse aeroporto. E eu fazia isso quando eu era professor, respondendo a sua pergunta. Eu fazia isso. Quando a Rainha Elizabeth morreu, eu preparei uma aula sobre a monarquia britânica e para mostrar para quem que vai ser o sucessor da Rainha Elizabeth. Falei do neto dela, falei do príncipe William, falei do rei Charles, que hoje é o soberano, falei do rei Charles, falei das guerras. Falei assim, o Reino Unido, vocês sabiam que no Reino Unido, é uma terra, é um reino, é um império em que o sol nunca se põe? Como assim, professor? Cada parte do globo existe um território do Reino Unido. É um país, é um império onde o sol nunca se põe. E aí eu falei da BBC, da British Broadcast Company, fala assim que tem vários fusos horários e cada fuso horário apresenta a mesma coisa. Então, o que apresentou 7 horas da manhã em Londres, vai apresentar 7 horas da manhã lá em Bangladesh também. Então, assim, é uma coisa... E eu trago essa perspectiva de mundo e de ser um cidadão pertencente a uma comunidade de uma realidade completamente diferente. Porque lá atrás, na sala de aula, eu entendi que não podia ficar só no livro, tem que sair e romper barreira. Eu rompi a barreira, o que eu acreditava, certo? E eu fui estudar fora, acreditei no meu potencial, e se eu não acreditasse, eu não estava aqui hoje. Potencial, acreditou no sonho. No que eu queria fazer, lá atrás, naquele filme que eu vi, eu tinha um sonho, e eu falei assim, eu quero fazer isso. E aonde Deus me colocou... colocada a sementinha, você foi e regou. Eu trouxe o que eu pude fazer da melhor forma possível. Hoje nós tivemos, Diogo, a oportunidade de conversar com um entusiasta da inteligência artificial, né? Um jovem que foi incubado, podemos dizer assim, em Pompeia, e eu fiz uma pergunta para ele achou assim de uma certa forma assertivo. O paralelo foi, as crianças no passado não podiam ter contato com a calculadora, porque os pais, os instrutores falavam que a criança que usasse a calculadora ia ser burra, ela não ia saber fazer conta. Chegamos em 2026, as crianças não sabem fazer conta e nem usar a calculadora. A pergunta para ele foi, inteligência artificial deve ser ensinado para as crianças como ferramenta, como técnica, como tecnologia? Hoje, o assunto é política. Você acha, e acabou de provar, não é acha, você afirma que política deveria estar na base, na formação dessas crianças, para que os jovens pudessem sentir, como você estimulou, todo esse conhecimento
que hoje está guardado para muito distante da vida daquela criança. Um jovem, uma simples criança que está correndo na rua, ela não sabe o que o espera daqui 15, 20, 30 anos. Então a gente está levando uma informação muito tardia, uma coisa que a gente poderia olhar com mais apreço e colocar na mão dessas crianças. Olha, é assim que funciona o poder, é assim que o imposto que seu pai paga é repassado, por mais que é um assunto chato, mas foi o que você falou lá atrás, nem tudo são flores. A maioria do que a gente tem de conquistas vem de algo difícil. Você acha, de novo, não acha, afirma, crianças precisam viver isso? Você teve esse contato? É válido? Olha, eu volto na primeira pergunta que você me fez aqui, pergunta número 1 do episódio de hoje. Se a política deveria ser estudada. E eu respondo novamente essa pergunta nesse contexto que você acabou de me trazer. A política ela tem que ser vivida. E eu não digo que a política tem que se tornar uma matéria de escola. Eu vou muito além. A cidadania, o preparo para a cidadania, que é o que está lá na Constituição de 88, que fala o que é educação. A educação, ela é um direito e tem o objetivo do preparo para a cidadania. Você conhecer a realidade, a sua realidade, aquilo que você pode fazer, aquilo que existe, como está apresentada, e o que também você não conhece, como, por exemplo, abrir um jornal e falar que existe um aeroporto na América Latina que tem mais de 300 voos de decolagem. Isso é um preparo para a cidadania, porque a partido político ele vai partir de um pressuposto filosófico do trabalho, da inteligência, da apropriação do capital, de quanto que você... E assim tem as várias vertentes, os partidos de esquerda, os partidos de direita, e você vai tomar esses caminhos com base no que você acredita, com base na sua realidade, com base no que você quer para a sua comunidade, para a sua casa, para a sua família. Eu tenho um posicionamento político, né? Eu tenho um partido. Eu vou daqui a 7 meses nós vamos ter campanha eleitoral aqui no Brasil. Eu tenho um candidato. Eu tenho um candidato que eu quero que não continue no poder. Eu tenho um candidato que eu quero que acesse o poder, eu tenho um candidato que vai me representar na Câmara dos Deputados, tá? Mas o que eu acredito? É porque ele mandou 100 mil reais para o município ou porque ele está defendendo e lutando por uma pauta que eu acredito? Pô, eu sou professor e nem todo deputado que trabalha pela educação é da esquerda. Eu tenho excelentes deputados que estão lá no Congresso lutando por uma educação sem ideologias. Eu tenho deputados lá lutando por uma educação que valorize o profissional da educação, mas também não é aquela pauta que é sindicalizada, que olha só um lado, mas que olha, sim, a realidade financeira dos municípios, que olha a realidade financeira dos governos dos estados, numa educação estadual, que também não vai onerar, mas vai dar um salário justo para o professor, que vai começar a colocar, Luquinha, como lá na minha campanha, eu trouxe no programa de governo, e você me mandou mensagem que eu lembro, que eu estava lá do lado do recinto, você me mandou mensagem, que é a educação empreendedora. Você trazer educação empreendedora hoje é base de grandes projetos de transformação do Plano Nacional de Educação, que está sendo discutido, aí não está em vigência ainda, mas vai entrar em vigência lá em 2027, sem saber ainda em 2028. Então, o preparo para a cidadania, para você conhecer essa realidade, educação, a parte da saúde, atendimento médico. E aí eu falo assim, sem medo de errar, você falar, hoje a gente tem muito debate sobre a liberação ou regulamentação do uso de drogas recreacionais e medicinais, que são pautas completamente diferentes. A cannabis medicinal, o que é? A pauta do pessoal da maconha, o que eles vão falar sobre isso? Você tem que ter propriedade, conhecimento e cultura para poder defender aquilo. Para você poder chegar para uma pessoa e discutir e ser muito cortês se você tiver um posicionamento diferente dela. E isso é só através da informação. Porque senão a gente cai naquilo. Política não se discute. E morre o assunto da mesa. Um ambiente que deveria ser harmonioso, que uniria a família, que aproximaria amigos, se torna um conteúdo completamente sensível. Nós não podemos falar de política, nós não podemos falar de religião,
E com isso a gente vai se empobrecendo. Cada vez mais a gente vai se limitando sobre coisas que são essenciais, que nos transformam em pessoas melhores, que nos dão acesso a coisas importantes, como a informação. Então, vamos definir que política e religião se discute, sim. É importante. A gente deve fazer isso. O conhecimento e a maturidade de você poder dialogar, discordar com a outra pessoa, mas apesar de tudo respeitar ela. Ela tem uma opinião, você tem uma opinião. A gente cresceu cada uma de uma maneira e foi desenvolvida de uma maneira. Então a opinião ela vai ser divergente. Por mais que eu cresci aqui e o meu vizinho cresceu do meu lado, mas cada um vê a vida de uma maneira. Cara, deixa eu falar, deixa eu só você estava falando isso, eu estava preso no comentário do Luquinha. Se a gente parar, sair aqui fora do estúdio e perguntar para qualquer pessoa o que foi discutido o ano passado no Congresso Nacional, que pauta que você acompanhou sendo discutida no Congresso Nacional? Você sabe o que foi? O que impactou a sua vida que passou lá? Se a gente for parar para perguntar, vai querer saber de briga de Supremo, que o ex-presidente foi preso e que tudo mais, e que aquilo, porque o partido tal é ladrão e só tem ladrão. O ano passado foi discutido uma das pautas mais importantes e que está tendo um reflexo violento nos municípios e nas contas públicas do Brasil, que é a isenção do imposto de renda até quem ganha 5 mil reais, que já está em vigor. Isso é uma rasteira no município, né? Eu já vou falar para vocês o impacto disso. Eu recolhia, né, tinha como receita do imposto de renda por mês, que é o retido na fonte, 280 mil reais da folha de pagamento. Hoje, de receita do imposto retido na fonte, 130 mil reais. É uma quebra de mais do que 50%. 150 mil impacto negativo por mês. E ninguém discutiu isso. E todo mundo achou bonito. Todo mundo achou legal. E, Luquinha, vamos falar a verdade. Quem ganha menos, quem tem um salário menor, quando você isenta o imposto de renda, fica um dinheirinho a mais ali para o cara viajar, para o cara reformar o muro, para o cara poder fazer um churrasco, sobra um pouquinho mais para fazer uma parcelinha a mais para trocar o carro, ou para até fazer um investimento maior. É o fôlego que leva ele a fazer um serviço paralelo, né? Só que o impacto depois nas contas públicas de quem está estrangulado, que é o município que está lá na ponta, porque o cidadão, quando vai pedir vaga de UTI, quando vai pedir um profissional de apoio escolar para o filho que tem necessidade especial, ele não liga para o presidente da República. Ele não liga para o ministro da Educação. Ele bate no prefeito. Ele vai na porta da casa do prefeito e fala assim, o direito laudo, meu. Eu tô aqui, coloca, fala assim, imposto. e eu tenho um impacto violento. E ninguém parou para prestar atenção nesse debate. Eu falo assim, é muito bom. Quem ganha até 5 mil reais, quem ganha tem um salário mais baixo, ficou muito bom, mas isso foi um impacto violento. E se a gente sair daqui do estúdio e perguntar para as pessoas, ninguém vai saber. Só que esse ano ainda não. Daqui a 5, 6 anos, você vai ver a demanda não ser atendida pelos municípios por causa de uma medida que foi considerada proposta de campanha eleitoreira, mas não foi debatida. Bem debatida. Esse é o ponto-chave desse projeto. O nosso quintal vai estar aqui. Esse vídeo vai estar num dispositivo que veio para democratizar tudo que nós temos como conhecimento. Então as pessoas vão lá em 2030 estar pagando por isso, porque nós estamos tendo essa visão de alguém que estudou, de alguém que está sentindo, que faz planos para o futuro. Eu já falo assim, daqui a alguns 5, 6 anos alguém vai lá, vai voltar no programa e vai falar assim, Diogo, é contra a isenção do imposto até 5 mil reais, não sei o quê. Eu falo assim, pô, aí de descaracteriza, eu já tô até vendo a oposição pegar e falar assim, se eu for candidato a alguma coisa, assim, o Diogo, ele foi contra o número dos 5 mil reais, você que não paga o imposto de renda, quem foi contra lá atrás. Não é nada disso, gente, não é nada disso, é só um debate saudável sobre os impactos dessa política, né? Sem ser compensada de uma forma, ela fica muito difícil para os municípios, de fato. Diogão, se a gente falou dessa questão financeira que vai agravar cada vez mais, o que mais pega para você hoje é a
falta de verba às vezes, ou é muita burocracia para fazer o que você tem vontade de fazer? Eu acho que é muito, acredito eu, nesses 12 meses como prefeito eu posso falar, o excesso de uma demanda em que o Estado, o governo do Estado e o governo federal não conseguem atender e responsabilizam os municípios. Hoje, por exemplo, eu pago remédio de alto custo, enquanto município, para pacientes que têm um tratamento de medicamentos de alto custo, que é de responsabilidade do Estado. Quando o Estado recentemente atrasou o fornecimento de insulinas para mim. Eu tenho ali, por mês, 190 pacientes registrados que recebem aquela insulina da caneta e da insulina injetável mesmo. Eu tive que comprar, porque eu não podia. Eu tenho pacientes que não conseguem pagar R$230 uma ampola. Isso é uma realidade. Então eu tive que tirar do caixa do município para poder continuar, garantir o fornecimento do tratamento daquele paciente que é diabético. E se não tomar insulina, graves problemas com consequências irreversíveis se ficar por muito tempo. E eu não posso carregar essa culpa para mim. Eu não consigo, quanto gestor, carregar essa culpa. Então, hoje eu falo, a grande demanda dentro do município e que não é atendida pelo Estado nem pela União, o município acaba absorvendo. E isso é uma realidade, é uma dificuldade. Agora, nós vamos ter uma queda de arrecadação, repasse do ICMS, que é o imposto estadual, e o repasse do fundo de participação dos municípios já é real. Já em janeiro agora a gente está tendo uma queda acentuada, a previsão de arrecadação era 12 milhões e meio, se a gente bater 10 milhões e meio em janeiro vai ser muito, então tem uma frustração de quase 2 milhões, essa é a previsão, mas só vou conseguir fechar aí no fim do mês de janeiro, mas é uma previsão real e que não vai passar disso. Então são impactos em que decisões lá em cima acaba afetando aqui embaixo, Luca. Isso a gente tem que aprender a conviver com essa realidade. E se o Congresso continuar atropelando as coisas do jeito que tá, a gente culpa muito o presidente. Ama culpar o presidente da República, o governador. Mas o jogo a gente não é de um personagem só, né? Não. Quem me representa? Quem te representa? Quem te representa, Luquinha? Tá de fato alinhado com o que você tá pensando? Porque quando vai numa manada, vai todo mundo num bloco só. E acaba, de fato, aprovando e avançando com pautas que são prejudiciais aos municípios. Mas, para poder entender tudo isso, tem que ter prática, tem que ter essa experiência, tem que estar antenado. Tem que ler jornal todo dia, tem que estar antenado, está acontecendo. Mas, de fato, Luca, é uma realidade que a gente tem que acompanhar essas dificuldades. A realidade da dificuldade. E saber contornar ela. E saber contornar e sair sorrindo depois. A conta a gente paga depois, né? Diogão, nós chegamos no meio para o fim desse bate-papo, porque temos 1 hora. Gostaria de deixar aqui já um convite para uma segunda, para uma terceira vez, para que a gente consiga organizar melhor tudo que nós falamos aqui. Porque se a gente for entrar a fundo em tudo que o Diogo trouxe, e isso porque nós nem falamos de Pompeia, nós falamos de Diogo. Então a gente precisa de mais tempo. Deixamos já o nosso agradecimento, tá? Eu preciso te fazer uma pergunta, de certa forma pessoal, e ela vai levar a gente para o fim dessa conversa. O Luca vai te trazer algo pessoal, como você quer ver o mundo, como você quer ver Diogo, o que você tem de visão para futuro. Pessoa, Projeto Pompeia. Eu precisava entender e saber se o Diogo fez alguma promessa para si e ainda não cumpriu. Aquela coisa te perturba o coração, fala, isso eu enxergava de uma forma antes de entrar e hoje, vivendo e conhecendo tudo que eu vivo, eu ainda não consegui realizar tudo aquilo que eu tinha de desejo, de planos, e isso está me pegando. Algo que você possa compartilhar, é claro. Olha, essa pergunta, essa você foi, nem me preparou, você já foi direto. Pô. Luquinha, eu acredito que eu não tenho uma resposta. A gente poderia fazer um outro episódio só com essa pergunta que você me trouxe. E aí a gente trabalha muito com expectativa e frustração. Eu tinha várias expectativas e hoje eu tenho que conviver com algumas frustrações. Não porque eu não sou suficientemente capaz ou porque, de fato,
O tempo de 12 meses ou 6 anos na política como mandatário de vereador e 1 ano de prefeito não puderam me fazer. Mas a expectativa hoje que eu tenho, eu acho que ela nunca vai ser alcançada, e quando for alcançada, se um dia vier a ser alcançada, eu perco o propósito de estar na política, né? Que é sempre poder transformar alguma coisa ou sempre solucionar algum conflito. Se tiver todo mundo em paz, que não vai estar, eu não vou ter onde trabalhar. Se tiver todo mundo numa condição de fato de igualdade, eu não vou conseguir lutar por desigualdade. Embora a igualdade hoje é uma utopia, eu gostaria que todos tivessem a oportunidade de ter um acesso à sala de aula, conhecer, andar de avião pelo menos uma vez na vida, comer um prato diferente uma vez na vida, através do fruto das escolhas delas e das decisões delas. Eu sei que eu posso ser o melhor prefeito da educação, o melhor prefeito da saúde, mas muitas pessoas não vão atingir porque elas não querem também. Isso eu falo e assumo que eu falo. Alguém pode pegar esse vídeo depois e falar assim: o Diogo fala que a culpa é do povo. Não, eu não estou falando isso. Mas a responsabilidade é pessoal. E as oportunidades são para todos. De fato, nós temos várias oportunidades e eu luto todos os dias para garantir o mínimo de direitos, seja como vereador, seja como cidadão, seja como pastoral da liturgia, mas de garantir aquilo que aquela pessoa, aquele cidadão tem direito. Mas nem todo mundo vai estar na mesma página, infelizmente. Nem todo mundo quer buscar a solução de problemas e querem, pelo contrário, aumentar cada vez mais os conflitos. Eu tenho uma expectativa muito, muito, muito grande de conseguir solucionar várias coisas, mas eu sei que eu não vou conseguir. Eu sei que todas as promessas, Luquinha, que eu apresentei na campanha eleitoral, no final dos 4 anos, eu não vou conseguir entregar 100%. Eu vinha uma realidade antes de pisar dentro da sala, era uma realidade que eu via quando eu passava na frente da calçada. Quando eu entro dentro de uma sala, eu vejo outra realizada. Não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada. Se eu fosse hoje, lá atrás, eu faria tudo de novo. Porque eu apresentei uma visão de uma cidade que eu quero, e eu apresentei um Diogo que eu sempre sonhei ser dentro do meu trabalho, e isso desde a minha adolescência até hoje, o presente momento. Então, frustração eu tenho várias. Frustração de caráter, de amizade, de traição, e isso eu convivo todos os dias, com traição, com mentira, mas eu não me abato. A gente está no meio político, não é restrito ao mundo político, no mundo empresarial tem isso também, nas igrejas tem isso também. Né? Dentro das famílias existe isso também, então não é uma realidade restrita à política. Então, desde o momento que eu saio de casa, vou para o meu trabalho, e até o momento que eu saio do meu trabalho e vou para a minha casa, eu convivo com diversas expectativas, seja a expectativa de curto prazo, que é no dia seguinte, ou seja uma expectativa de longo prazo, que é até o dia que eu estiver fechando meus olhos e cumprindo a minha missão nessa terra, a minha entrega, a minha doação nessa terra. Muito bom. Diogão, pra gente já finalizando, uma última pergunta que a gente está tentando... Vai ter o quebra-queixo depois ou não? Vai ter o quebra-queixo depois? Gente, Pinga do Purga, quebra-queixo. Tô fazendo propaganda da Pinga do Pai. Ó, Purga, obrigado, meu irmão, pelo presente. Outro dia deixou um faqueiro lá em casa, lá. Obrigado. Deus abençoe. Diogão, a gente está fazendo essa pergunta aqui no final. Daqui 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, como você quer que as pessoas lembrem do Diogo? E eu vou dar uma estendidinha também, só para saber, você quer que a carreira política pare como prefeito, ou se almeja uma coisa muito maior, um senador, governador, deputado, presidente, mas mais importante, como você quer que as pessoas lembrem do Diogo daqui 15, 20, 30, que esse vídeo vai perpetuar por gerações. E eu já ouvi o que você fala do Mirtão. O apreço que você tem por ele, o respeito, o que você aprendeu vendo ele fazer política. Então é isso que a gente é. Que os jovens de hoje, lá na frente, olham e falam: aquele cara, ele tem uma mentalidade que é isso que eu quero absorver. O jeito de andar dele é de um jeito, o jeito dele de falar é de outro, mas o jeito de pensar é isso que eu quero para mim. Traz para nós. O que o Diogo vê para o futuro? Olha, e eu vou tentar falar assim de uma forma que eu não me emocione, eu já tô quase embargando a voz. Mas a gente aprende muita coisa em pouco tempo.
apanhando e tomando burdoada e acertando e errando também, muitas vezes errando mais do que acertando ou errando mais do que gostaria, mas eu falo assim sem vaidade nenhuma. Eu não preciso lembrar do meu nome, não precisa lembrar do Diogo prefeito, não precisa lembrar do Diogo Pessoa. Hoje, se a gente tem asfalto na cidade, foi por causa de um cara chamado Tufi Baracá. Se a gente tem asfalto na cidade de Pompeia, foi por um cara chamado Tufi Baracá. Eu tenho certeza que na vida de todo mundo que anda em Pompeia é muito confortável sair do ponto A ao ponto B, porque com toda certeza vai ter asfalto na sua rua. Mas isso não começou 5, 10, 20 anos atrás. Começou lá atrás, na década de 60, na década de 50, com o início do asfaltamento da rua. E ninguém lembra que foi o Tufi que começou. Quando você toma banho, quando você pega a água da torneira para fazer comida, hoje aquela água tá boa e pronta para o consumo, porque um cara lá atrás, que é o Constantino Marcolino de Souza, ex-prefeito de Pompeia, criou um sistema de dessalinização bruto, que funcionava, porque a água de Pompeia a gente sabe que não é boa, todo mundo fala assim, a água que tem aquele pozinho branco salobra, aquela água, e lá atrás não tinha de onde tirar. E se não fosse ali, Pompeia ia ficar sem água. E o cara falou assim, vamos fazer o poço aqui, o P37, 150 mil litros de água hora, 150 mil litros de água hora, e cada vez mais está caindo, mas hoje atinge essa média. E foi um cara que falou assim, nós vamos utilizar esse método de dessalinização com esse produto químico, que era lá onde é o SAI hoje. Mas ninguém lembra do cara. Mas hoje todo mundo toma banho, não é uma água 100%, mas é uma água muito melhor do que sai lá de baixo. Então, eu falo para você hoje, com as ações, as atitudes e as decisões que eu tomo, eu sei que elas vão demorar um pouquinho para impactar a vida de algumas pessoas e de muita gente. Mas eu tenho certeza que lá na frente, alguém vai ter uma cidade, uma comunidade um pouquinho melhor do que foi agora, por causa de uma decisão que a gente tomou. Não precisa lembrar do meu nome, não precisa lembrar do que a gente fez, mas basta viver uma realidade que a gente está construindo juntos hoje. 10, 15, 20, 30 anos, onde Deus me apresentar a oportunidade de mudar a realidade de alguém, assim eu vou fazer. Foi assim na sala de aula, foi assim dentro da pastoral da liturgia, foi assim na Câmara Municipal, está sendo assim como prefeito. Daqui a 3 anos tem eleição de novo, daqui a 10 anos, eleição sempre vai ter, de 4 em 4 anos. Espero que tenha, né, gente? Espero que tenha, eleição sempre vai ter, mas meu trabalho, com aquilo que eu absorvi nesse tempo de caminhada, eu vou utilizar onde eu estiver. Seja no setor privado, seja numa ONG, seja em Pompeia, seja aonde Deus me caminhar, eu vou estar lá. Diogo, nós falamos de tudo que é muito importante. Nós só não tocamos em um assunto. Pai. Nilcinho. O Nilcinho, uma pessoa que precisa ser tratada aqui nesse vídeo. Eu faço questão de trazer essa pessoa. Falamos dele, como ele comemorou, mas nós não falamos o que ele te ensinou. E eu acredito que, complemento à pergunta do Luca, muito do que vai ficar do Diogo vem do Nilcinho. Vou puxar um gancho pro meu pai, Serginho Sapim. Sabe que é um fã seu. Ele vai ser um dos poucos que vão assistir até o fim, porque as pessoas morrem no meio do caminho. Ele não morreu graças a uma ação que aconteceu e ele deve isso a pessoas de Pompeia e, mais do que isso, a atitudes que vocês, como frente política, tiveram para colocar a vida dele adiante na questão de vamos doar sangue, beleza. O Sérgio, ele é um fã seu. O Nilcinho, ele é um fã seu. O que o Nilcinho te ensinou? O que o Nilcinho conduziu você como homem que você vai deixar para esse amanhã? Ele me apresentou uma realidade. E ele me apresentou uma ação, uma atitude que é muito difícil hoje em dia, que é ser justo. Meu pai, assim, o senso de justiça dele é muito grande. E meu pai sempre fala assim, ou você tá junto ou você não tá. Se o cara tá junto com você, ele tá. Se ele não tá, você tá meio termo, ele não anda junto contigo. E na política, o senso de justiça ele é muito... tem que equilibrar muito. Mas o meu pai, tanto na área política, em campanha eleitoral, meu pai foi meu coordenador de campanha na campanha de vereador e na campanha de prefeito. Ele não foi coordenador, foi meu general. Foi meu general eleitoral. O cara
tenho assim, gratidão enorme, mas meu pai sempre me ensinou e apresentou o que é a justiça. É você ser justo nas suas decisões, você ser justo na sua postura e você também aceitar a justiça do outro quando você tomar um erro, quando você falhar. Então, ele me ensina muito isso, aceitar as consequências da justiça, mas também ser justo com o outro, ser justo com quem praticou algum ato contra mim ou contra alguém que eu amo, contra alguém que eu gosto. Então, meu pai, ele sempre, ele não fala de ódio, de rancor, mas ele fala muito sobre esse senso de justiça. E isso eu levo muito para mim. Quando eu lembro, eu vou citar uma parte da campanha, ele falou assim, ô pai, o que a gente vai fazer agora que ganhou a eleição? Fulano vende para a prefeitura, é fornecedor da prefeitura, mas ele não votou na gente, ele não apoiou a gente. E a gente, o que a gente vai fazer agora? Ele falou assim, olha, o correto tem fulano, beltrano e ciclano que faz a mesma coisa, que fornece a mesma coisa e que estiveram junto com você. Só que fulano, beltrano e ciclano, eles vendem para fora, vendem para São Paulo, vendem para isso, fornece isso, faz esse tipo de serviço, tal, tão constituído. Esse cara, se ele perder essa oportunidade que teve aí nesses anos para trás e você cortar, tenha consciência de que ele pode ficar aí sem a oportunidade de oferecer esse tipo de serviço. Mas está na sua mão de você decidir o que você vai falar para essas pessoas ou o que você vai falar para esse cara. Então, ele sempre fala e apresenta o que vai estar com você. E meu pai sempre falou, olha, seja justo nas suas decisões. E outra coisa que ele falou também, não faz cagada. Isso é importante. Não faz cagada. E honra o nome da sua avó. Essas três coisas eu levo muito sobre o meu pai, sobre essa proximidade que a gente teve aí nesses últimos 5, 6 anos, principalmente depois do falecimento da minha avó, a gente se aproximou bastante, mas ele fala muito disso, seja justo, não faz cagada e honra o nome da sua avó. Então vamos ser justos, vamos deixar aqui uma homenagem à Dona Lavínia, porque quem teve a oportunidade de conviver com aquela mulher, ela impactou muita gente, ela fez o nome dela. Quem não sabe quem foi a Dona Lavínia? Quem carrega uma peça de ouro, que é um trem mais valioso, eu arrepio, porque a Dona Lavínia é ouro. Ela tinha esse símbolo dela. Então é isso que eu quero que as pessoas lembrem. Lavínia Montefusco Sesquim, ela foi ouro para Pompeia e deixou uma peça rara aqui pra gente. Um prazer ter você com a gente. Obrigado. Chegamos ao fim, é triste. Esperamos você num próximo episódio, porque nós estamos cheios de perguntas e nós queremos mais. Se deixar... Queremos mais você aqui e queremos mais você em Pompeia. Parabéns, tem sido muito bom. Eu que agradeço. Para mim foi uma oportunidade muito bacana de estar aqui nesse novo projeto. Um projeto que teve um começo, tem um meio e com toda certeza o fim pertence a Deus, o objetivo ele pertence a Deus, mas eu tenho certeza que vocês têm que trabalhar todos os dias, assim como eu, na minha profissão, na minha carreira, na minha caminhada também. E para mim, fazer parte de projetos inovadores como vocês estão apresentando hoje para o público, deixar eternizado histórias, vidas, vivência, para mim, fenomenal poder participar e ter a grata satisfação de estar não só com apresentadores, tá, mas com amigos também. Com pessoas que eu convivi na minha infância, na minha adolescência, com pessoas que eu conheço a família, que eu compartilho também do dia a dia. Então, para mim, eu estou em casa, eu estou na sala de casa aqui. Você está no nosso quintal. No nosso quintal. E deixar esse abraço carinhoso. Muito sucesso para vocês. Eu tenho certeza que todo esse desejo, Luquinha, Luca também, é recíproco. Desejo muito sucesso para o projeto, para o trabalho. Muito obrigado. Para tudo que vocês vêm desenvolvendo e oferecendo qualidade, não só nos produtos, não só no e-commerce, mas também com conteúdo de qualidade, que vale a pena a gente ficar assistindo, a gente consumir conteúdo de qualidade.
E também desejo muito sucesso para as decisões que vocês tomarem a partir de agora. Chamem pessoas bacanas para vir compartilhar, chamem pessoas que deram certo, deram errado, que não desistiram, que estão pensando em virar padre, que não, chamem que a gente precisa, de fato, escutar muitas histórias e boas histórias aqui. Então, quem está assistindo, vá nos comentários, deixe as referências, pessoas, histórias que vocês gostariam de ver aqui, algo que impacta a vida da gente, deixa lá nos comentários. Vai o Diogo, o prefeito da cidade, ele vai ter humildade, ele vai entrar lá, vai curtir o vídeo, vai comentar, vai compartilhar. Então, traz pra gente suas referências. Quem ensina o Diogo, vai ser um prazer trazê-las aqui. Olha, eu falo, pra mim, eu vou deixar um hold aí de convidados que eu tenho certeza que topariam estar participando aqui do encontro, mas com toda certeza, eu vou indicar uma professora minha, tá? Eu vou indicar uma professora minha, Professora Maria. Professora Maria foi minha professora de história. Do João? A Maria do João? A Maria do João, que mora ali na rua de casa. Ela é professora de história. Ela e a professora Sandra Arena, mas eu falo assim, professora Sandra, professora Maria representa todo mundo ali, mas eu falo assim, professora Maria. Professora Maria, ela está aposentada hoje, mas foi minha professora de história. Ela que me ensinou quem era Getúlio Vargas, ela que me ensinou desde a história do Brasil, desde lá de trás. Mas ela é uma baita de uma professora. Nós vamos pessoalmente. Maria foi vizinha de vizinho meu por muitos anos. Eu cresci na rua dela, sou de Racegal. Então, tá feito o convite, nós vamos lá pegar na mão dela e falar que foi um convite especial. Caça a professora Maria, fala assim, Maria, vai lá contar da sua trajetória como professora, tenho certeza que ela vai trazer boas histórias, viu? Eu vou mostrar esse vídeo, tá vendo? Quem tá te convidando, quem tá querendo que você abra essa caixa misteriosa de tanto conteúdo. Boas histórias, porque eu falo assim, por professores, eles marcam a vida da gente. Lucas, você teve um professor, Luquinha, você teve um professor que marcou sua vida, e tenho certeza que a atenção de 5 segundos da professora Maria comigo de dar um livro, ela me deu um livro dedicado naquela decisão, eu acho que eu tô onde eu tô hoje por causa daquele simples gesto. Então, a professora Maria foi fenomenal. Aquele livro autografado que ela te deu, que te transformou no que você é hoje, é a assinatura que você deixou no nosso canal. Queremos ser pessoas melhores e espero que as pessoas que estão nos assistindo se tornem pessoas melhores, porque o Diogo passou aqui e deixou a assinatura dele. Nos vemos nos próximos vídeos, conteúdos aleatórios. Mas o importante é a gente estar aqui. Um abraço, muito obrigado. Valeu, gente.